A minha experiência no audiovisual ela é bem diversa. Assim. Eu comecei lá onde vocês foram hoje, comecei na Rede Minas, quando eu fazia design. Eu fui estagiário da Rede Minas, depois foi o meu primeiro trabalho assim, depois disso trabalhei com publicidade muito tempo, na área de publicidade. Eu tinha uma produtora, trabalhei com animação, tinha um sócio, a gente fazia animação no começo, depois a gente foi expandindo, porque eu sou da área mais de vídeo, né, de audiovisual, e ele era um animador. E aí a gente fez essa empresa um tempo, fiquei um tempo nisso, e aí comecei a trabalhar com a parte de audiovisual, trabalhando um pouco com campanha política, e fui desenvolvendo um lado para trabalhar muito com documentário na área cultural, que sempre foi o que me interessou mais. Em 2000, nesse meio do caminho, eu sempre tive um trabalho autoral. Eu trabalhei muito tempo desenvolvendo projetos com arte digital também, e isso de uma certa maneira sempre influenciou o meu trabalho comercial também, porque eu fui restringindo para o audiovisual que tinha essas interações, né? Então, em 2000 eu fui trabalhar com TV de novo. Eu desenvolvi um projeto específico para a TV Horizonte, por 2 anos, até o ano 2000, 98 a 2000. E aí, nesse tempo, eu parei de trabalhar com publicidade e foquei completamente na área cultural, que é onde eu trabalho. Então, fiz muita coisa para museu de audiovisual interativo. A gente fez coisas para o Museu em Brasília, que trabalhava com meio ambiente. Eu fiz umas coisas aqui para a inauguração do Museu do Futebol no Mineirão, o Espaço do Conhecimento da UFMG. Eu tinha um parceiro que era ligado à programação, né, e computação, e a gente fez uma programação específica para aquele painel lá da frente, e trabalhou em várias instalações que tinham lá também. Depois disso fiz o Museu da Cachaça em Salinas, que ele 70% do conteúdo do museu, quando a gente inaugurou, era audiovisual. Quando ele inaugurou, a gente fez em 2010 e ele inaugurou em 2012. E o prefeito que estava quando ele inaugurou fechou o museu em seguida, e ele anos depois abriu. O museu tinha um projeto interessante porque ele trabalhava muito com formação de artesanato também, de pessoas e de pesquisa de tecnologia ligada ao artesanato. Então ele tinha forno específico para poder fazer pesquisa, a gente fez um projeto lá, a gente fez um diferencial, que o projeto era todo baseado em software livre, né, para que a prefeitura depois não tivesse que ficar pagando licença para manter, nem para dar manutenção. A gente fez, incluindo 2 anos de treinamento para a equipe do museu, que foi o tempo que o museu ficou fechado, né, por conta da prefeitura, que falou que ia abrir um hospital lá. Enfim. Aí, depois disso, eu sempre tive um trabalho autoral ligado à literatura, e aí fiz vários documentários ligados à literatura, que eles fogem um pouco da linguagem tradicional do documentário, tem um outro tipo de abordagem, e trabalhei muito com performance e com poesia, junto com outro poeta aqui de Belo Horizonte, o Ricardo Aleixo. A gente criou uma história que chamava ZIP, que era Zona de Invenção, Poesia, e que é a poesia nos modos além do impresso. Então vinha muita gente que trabalhava a poesia oralmente, e gente que trabalhava performance ou vídeo, né, ou com suporte do audiovisual. Então por isso a gente chamava de expandida, né? Depois disso, eu trabalhei muito tempo com o pessoal que organiza as mostras de cinema aqui. E eu comecei dando oficina de cinema digital.
que é uma das coisas da minha formação, é pós-produção em audiovisual. E como quando comecei essa especialização em pós-produção, eu estava na Rede Minas, o meu interesse, e também por conta da forma como eu acredito, audiovisual, meu interesse foi sempre trabalhar com baixo orçamento, a partir de baixo orçamento. Aí produzi muita coisa também de outras pessoas nesse tempo, fiz os meus trabalhos, né, de arte digital e aí de coisas que envolviam interatividade, né, e programação, sempre trazendo coisas de tecnologia junto, e nunca trabalhei sozinho. Isso é uma outra questão. Eu gosto e preciso de ter alguém com outro conhecimento que não o meu fazendo comigo. Então, se eu estou fazendo uma coisa de literatura, eu sempre tenho alguém da letras trabalhando comigo. Ou que tem aquele conhecimento específico, né? Não necessariamente da academia, mas que tem aquele outro conhecimento específico. Eu acho que esse é um grande ganho do audiovisual para quem trabalha, que como a gente está sempre desenvolvendo, mesmo que seja, né, uma coisa só de comunicação e só de comunicação institucional, você tem que sempre estar lidando com um assunto que você não domina. Então isso é sempre muito rico, e quando a gente consegue trazer para trabalhar junto alguém que tem aquele domínio e não do audiovisual, acho que a gente consegue resultados mais efetivos. Eu queria, a partir disso, escolher... bom, então essa história com a mostra de cinema, eu comecei dando oficina. Você não quer apertar o cancelar, senão ele vai desligar automático. Desde 2008 eu sugeri para eles, falei assim, olha, vocês são um festival de audiovisual, não faz sentido, eles tinham uma abertura que era completamente formal, era um cerimonial formal, aquele de receber as pessoas, entregar a placa, e eu sugeri para eles que fizessem. Não faz sentido vocês terem uma coisa formal desse jeito, podia ter uma performance de abertura. Então, desde 2008, eu venho criando e dirigindo, junto com a Raquel, lá da Universo, essas aberturas das mostras de cinema. Então, acho que assim, eu não sei se vocês conseguiram ver algumas das coisas que eu mandei ontem. Eu tentei mandar umas coisas diversas, assim, algumas coisas que a gente fez para a mostra de cinema, até quando ela ficou online, né? Até agora, né? A de Tiradentes agora foi presencial de novo, então a gente voltou a trabalhar presencial. E coisas diversas. Eu mandei uma série, que é uma série que eu estou trabalhando agora, junto com outro parceiro, com uma outra turma que eu trabalho, que é o pessoal da Periférico e da Coreto Cultural, que eles fazem a virada cultural aqui em Belo Horizonte, né? Fazem o festival de literatura, que também, o último eles fizeram, fazem esses eventos maiores na cidade, né? Fazem o Arraiá de Belo Horizonte, e o audiovisual foi ficando cada vez mais presente, né? Ele entrou um pouco mais na época da pandemia, mas acaba que quase todo mundo que adotou e que usou o audiovisual acabou incorporando, né? Não só para reunião, mas que foi um ganho a gente ter reunião online, né? Quando as pessoas não querem ficar matando saudade no online e demorar 5 horas, né? Mas enfim, foi um ganho, né, da reunião online, as pessoas começaram a ficar até um pouco mais objetivas, eu acredito, depois desse online. Então eu acho que o audiovisual ganhou uma nova força, sabe? E uma nova possibilidade. Mas eu tenho a impressão de que o audiovisual é muito recente, né? O cinema tem 100 e poucos anos. Só? Quantos anos tem o cinema? 100 e poucos anos, né? Antigamente eram os teatros. Assim, não tem, é tudo tão novo que a tecnologia muda, né? Assim, mídia. Quando eu comecei a trabalhar não existia computador. Quando eu entrei para a TV Minas, computador não existia. Não existia, a gente trabalhava até o gerador de caracteres que a TV Minas tinha quando eu trabalhei lá, e isso foi final da década de 80, começo da década de 90.
O gerador de caracteres era manual, era uma câmera, que essa câmera ela trabalhava por contraste, e a gente fazia com letra 7, você sabe o que é letra 7? Fazia crédito com letra 7, era a minha função, eu fazia todos os créditos de todos os programas da TV. Aí comecei a fazer na mão. Porque era a mesma coisa, desde que tivesse contraste, podia ler, então comecei a trabalhar com desenho, com outras coisas. E, enfim, mas isso me deu a oportunidade porque eu sempre fui muito interessado na técnica. Em como é que funciona, em ler manual, como é que funciona essa câmera, como é que funciona... Então o diretor técnico da Rede Minas era um cara que conhecia muito de técnica e ele meio que me adotou e me ensinou muito, me apresentou para um amigo dele que trabalhava com design, com computação, e aí eu fui juntando as duas coisas. E anos depois, quando eu voltei para a Rede Minas, em 2017 e fiquei até 2019, quando eu saí, fui morar fora um ano, mas aí eu voltei, fui gerente de programação e depois diretor de programação da Rede Minas, nesse período. E ele estava lá ainda. Então quando eu cheguei, engraçado que foi quando a TV Minas estava mudando para a sede que vocês foram. Aquelas câmeras do estúdio, eles tinham acabado de comprar. Então quando eu cheguei lá e fui visitar lá com ele, a primeira coisa que ele fez foi pegar os manuais das câmeras e me entregar. Falei assim, toma aqui, eu sei que você gosta. E me deu os manuais. E foi a primeira coisa que eu fiz quando voltei para a TV nessa época, quando a gente mudou, foi ler os manuais das câmeras. Né? Enfim. Muito bom. Eu tenho umas coisas para mostrar para vocês, diferente do que vocês viram ontem. Vocês conseguiram ver os vídeos de dança? Eu vi alguns. Eu vou passar uns trechinhos de umas coisas que eu acho que talvez... Não é isso. Vem pra cá, Vou pegar aqui, ó, pra gente pegar um pouco do que a gente tá falando para começar aqui, ó. Isso aqui é um programa que eu dirigi na Rede Minas quando estava lá. Um programa que a gente criou lá. E esse programa, ele tinha era naquele estúdio grande lá embaixo, acho que vocês fotografaram, vocês viram uns painéis articulados que tem lá? Aqueles painéis foram criados para esse programa, que a ideia era que fosse vazado e que depois a gente pudesse usar isso de outras maneiras na TV, né? Na TV Horizonte a gente fez um projeto desse que todo o cenário do estúdio da TV, a gente tinha mudanças de programa em 5 minutos, a gente tinha um estúdio e tinha programa só um intervalo comercial, então a gente não podia ter cenário muito complicado. Então o cenário tinha no mínimo 2 faces, tudo virava, tudo de um lado era uma coisa, do outro era outra, a arquibancada virava coisa de jogo para criança. Então a gente fez isso e trabalhando muito com sucata, a gente fez muita coisa assim. Então vocês estão vendo ali atrás de todo mundo tem isso. Ele era um pouco, a ideia é que ele fosse... entrasse ali competindo com o Roda Viva. Então ele tem um formato mais ou menos parecido, que você tem uma pessoa no centro. Só que a gente convidava especialistas para... Vou te interromper, vamos pôr um banquinho em cima do outro. Tá. Ele faz isso aqui, ó. Tá. Especialistas, né, que pudessem conversar, então a ideia é que fosse mais uma conversa e não entrevista. Então, mesmo você tendo uma pessoa no centro, essa hierarquia não era tão mantida e a gente tinha uma proximidade. Quando a gente construiu a mesa, a brincadeira que a gente fazia era que você estivesse perto da pessoa, assim, não tão longe para você poder fazer qualquer, né, para você achar que estava indefeso, né, e perto, mas não tão perto o suficiente que um pudesse dar um murro no outro, né? Porque a gente teve casos, eu queria muito ter gravado os intervalos, a hora que a gente ia para o intervalo, porque era o melhor momento da conversa e a gente teve embates sérios, né, assim, que às vezes eu tinha que descer para apaziguar a situação. Então a gente chamava gente que ia contradizer um pouco, que ia puxar. E tinha uma coisa de movimento de câmera, eu trabalhava com muito detalhe. Vou escolher um aqui, qualquer.
E a gente fazia alguns programas que não tinha uma pessoa no centro, que era um assunto e aí o centro ficava vazio. Só para vocês terem uma ideia da roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Foi você que criou essa abertura? Não, foi o departamento de arte da Rede Minas. Zé Celso Martinez transgride, insiste e não desiste. Em mais de 50 anos à frente do Teatro Oficina, aos 80 anos, ele traz de volta o mítico O Rei da Vela. Mas a gente sempre tinha essa entrada, a câmera seguia o cara entrando, caminhando, tinha o primeiro cumprimento, vinha a vinheta, aí sempre tem uma apresentação formal. Com sua aposta na experimentação, o diretor foi com ter sombra ao palco. 80 anos, ele está de volta aos palcos com sua montagem de O Rei da Vela, que revolucionou o teatro nacional e sacudiu a cultura brasileira em 1967. Há 50 anos com sua mistura de antropofagia Vou e pegar só os tropicália. trechinhos. A professora emérita da UFG. Aí tá na apresentação. O terreno natural, nós conseguimos os teatros. A gente tinha uns VTs preparados. Foi assim até 1966, quando Com o Silvio Santos e o prefeito João Dória se posicionando ali, ou tentando fazer um papel de Deixa intermediário eu no assunto. voltar aqui, deixa eu pegar Como é que vocês... Djamila aqui. Aleatório, Djamila Fugateado. Umas frases que na entrada e saída de volta para puxar um assunto, né, para provocar. E tinha uma coisa que importava pra gente, primeiro que não tinha problema nenhum os câmeras aparecerem, a gente não queria esconder nada da técnica. Então assim, às vezes a gente trabalhava com detalhes muito maiores do que esse. E importava pra gente mostrar a reação das pessoas enquanto ela estava falando, porque à medida que você vai conhecendo as pessoas Mas eu acho que falta a branquitude de fato, do que significa... e sabendo quem é mais radical, quem é contra, quem é a favor, como é que ela tem. Se a pessoa faz uma cara esquisita, ou fica pensando, ou mostrar o que estava escrevendo, né, é uma maneira de você ver o que está acontecendo ali sem ser só ela falando. Acho que ela está naquele lugar que comunicação verbal da pessoa. Isso importava muito pra gente, que a gente não queria sair de um programa com uma verdade dita sobre alguma coisa. A gente queria sair sobre milhares de questões levantadas sobre um assunto. Essa era a intenção da gente. Então os câmeras tinham muita liberdade, né? Para falar, meu amigo, com todas essas oportunidades, mas da onde vem? Né? Isso não vem Só que você vê a diferença da distância, né, Sim, das pessoas. As câmeras, no Roda Viva, acho que é fixa. Elas ficam fixas. Tá vendo? A gente trabalhava muito com detalhe, muito. Tinha vezes que o câmera ia atrás desses biombos e abria para gravar ali de dentro e ir saindo. Então, como que uma pessoa que reconhece, de repente, que tem privilégio? isso... Todo mundo nessa mesa fazer pergunta pra essa moça. Hã? Todo mundo da mesa fazer pergunta pra tadinha dela. Mas quem tá lá Era no uma centro é bem conversa. fudido. Quem te ia chorar. Ela sustenta sozinha e faz Assim, esse programa ele passou por né, a gente teve algumas... A TV não tinha, demorou para fazer, para construir, criar o programa, porque não tinha grana, não tinha como comprar, né, o sistema legal é muito moroso para a TV para conseguir comprar a lâmpada para o estúdio. Como é que a gente fez a luz desse programa? A gente pegou um pouco da Filarmônica, que estava sobrando lá do Teatro da Filarmônica. Eles doaram umas lâmpadas para a TV, a gente conseguiu fazer uma compra de poucas coisas e aí eu criei um tipo de iluminação que ele seguia essa ideia da mesa, porque a ideia não era que ficasse todo mundo absolutamente claro também. Então a gente tinha uma iluminação circular, difusa, aí fugindo dessa ideia da TV, e a gente tinha alguns pontos de foco, né, que sempre variava, assim, não tinha...
não tem nada de absurdo naquele estúdio lá. Vocês viram que não tem milhares de lâmpadas, né? Você vai na Projac, a grade de luz, o grid de luz, igual num teatro, né? O teatro você monta a cada espetáculo, né? Mas ele está todo montado. Tem ali, né? Aqui era tudo afinado manualmente. A gente tinha uma vantagem de que esse estúdio, ele quase que só era usado para esse programa. Por conta também que aqui a gente... E não eram as câmeras novas da TV que estavam aqui. As câmeras novas da TV estavam no outro programa, no outro estúdio que faz todos os programas. Vocês chegaram aí nesse outro, que é um estúdio maior, que fazia todos os programas. Então a gente conseguiu aproveitar... tem vários cenários lá no outro, nos cantos. Aqui a gente conseguia, essa mesa desmonta, então a gente fez várias coisas. Essa mesa desmonta, ela é toda modular, então ela funciona assim. Se você quiser pôr uma pessoa para um lado e outra para o outro, funciona como uma bancada para uma pessoa só. E a gente desmontava isso, tudo tinha rodinha. Então era fácil tirar do lugar e a gente ficava. Então a gente fez uma série de dança aqui. Né? Aí, na série de dança, como é que a gente conseguiu fazer também? Eu chamei o pessoal da área de dança, que eu trabalhei muito com a dança, fazendo videodança e tendo parceiros da dança. Eu chamei todos do começo, falei, a gente quer fazer uma série sobre dança, porque a dança tem uma relevância em Minas, e todos colaboraram. Aí eles foram colaborando, indicando quem ia fazer, quem ia não sei o que, e eu entrevistava a gente no corredor, né? Então, assim, isso para falar um pouco de que, né, a melhor câmera que a gente pode ter é a que você tem. Né? Qualquer uma, a gente fez várias coisas com o celular, a gente usava muito celular no Retratos da Dança, e o Retratos da Dança foi uma coisa que deu tão certo que até hoje ele está na TV Minas. Amanhã quem vai palestrar para eles é o Gilberto Goulart, que ele é casado com a Renata da Kinesis, no escola de dança, e ele tem feito bastante experimento de vídeo dança. A Dudude, ó, vou pegar a Dudude, porque a Dudude, a gente entrevistou a Dudude lá na frente de onde era a minha sala, bem no corredor. Fazer arte é a liberdade. Meu nome é Dudude. Os meus trabalhos hoje estão assim, gritando por sensibilidade, com um pouco mais de cura e perdão. A dança foi a habilidade que me fez entender o modo de vida, né? E eu danço há tanto tempo que eu leio o mundo pelo movimento. Estou passando curtinho, porque nós não temos muito tempo, eu não quero ficar... Se vocês quiserem ver mais de alguma coisa, eu vou pegar aqui Júnia Bertolino. Dudu, eu fiz bastante coisa com ela é sensacional. A Júnia, eu peguei uns painéis que ficavam no corredor, gravei no mesmo lugar do Dudu, só que ao invés de pôr naquele eu pus em outro lugar, pra lá. Dançar é minha forma de comunicação no mundo, é a minha forma de comunicação com Deus. Bom, meu nome é Júlia Bertolino, eu sou bailarina afro, capoeirista, arte educadora e, além disso, sou jornalista e antropóloga também. Ação dessa dança? Os programas, eles não fogem muito, assim, apesar de parecer que eles têm uma estrutura tradicional de montagem, esses programas eles fugiam um pouco dessa estrutura, mesmo o Voz Ativa, né, que a gente fazia ao vivo, por conta dessa procura de linguagem, do tempo de cada imagem, né? E era uma coisa que eu insistia muito. Esse programa ele foi conduzido todo pela Simone, que é uma outra funcionária da TV, que era roteirista. Ela tinha interesse na dança e aí ela
começou a fazer isso e seguiu. Hoje acho que ela ainda quem está fazendo, mas tem uma questão do tempo que eu acho que a gente... E do movimento de câmera, né? A gente tem várias regras de enquadramento, de luz, do que pode, do que não pode, mesmo em termos de TV. Mas eu acho que sempre o que funciona melhor é o bom senso e você saber por que você está fazendo isso. Eu trabalhei em 96 montando um documentário sobre Guimarães Rosa, que foi dirigido pelo Pedro Bial. Ele fez uma entrevista com Haroldo de Campos na época. O Haroldo de Campos, um dos enquadramentos, você tinha aqui um painel enorme, que era um muro de musgo do jardim. O rosto do Haroldo de Campos era desse tamanho na tela, olhando para o lado de fora. Você tinha outras câmeras gravando o depoimento, mas esse era um depoimento, porque o que ele queria era a estranheza do Haroldo de Campos, um concretista, falando sobre Guimarães Rosa. Então, ele conseguia isso com o enquadramento, né? O fotógrafo era o Guerrinha. Então, às vezes, com uma coisa um pouco mais inusitada, você consegue dizer o que você quer, né? Você consegue dizer mais sobre aquela pessoa que está ali. Tem umas... No jornalismo mesmo, é muito pouco usual você ver um plano mais fechado desse, né? Nessa época a gente fez uns programas de cobertura de campanha, de jornalismo tradicional, de flash de jornalismo, e a gente trabalhou muito com plano muito fechado. Com esse plano fechado a gente conseguia muito mais trazer a sensação da pessoa que estava ali falando, desse frisson do resultado que saiu agora, que não saiu, de acompanhar a urna que veio, que não veio, porque você conseguia ver o nervosismo da pessoa. Você via a mão dela tremendo, você via ela suando, né? Você via o suor saindo, o olho tremendo, né? O olho arregalando, olhando. Então, assim, são escolhas que eu acho que não é só a gente fazer um belo enquadramento e deixar ele fixo o tempo inteiro. Isso pode servir muito, mas se isso não está junto com o que a gente quer dizer, né, não tem efetividade nenhuma. Então, eu acho que o que manda em qualquer trabalho é a gente ter coerência com o conceito do que a gente quer fazer, seja um trabalho institucional ou não. Eu vou pegar aqui... Vou pegar esse que está aparecendo. Isso aqui foi um programa que a gente criou, que era ele é baseado num disco do Arrigo Barnabé, que se chama de Versões Eletrônicas, e era de criar versões diferentes de músicas conhecidas. A gente fez um piloto da série com 4 programas, trabalhando só com música infantil de domínio público. Por questões óbvias, que era um piloto, a ideia, e aí na época a TV não tinha perna para fazer, eu fiz isso com um editor que ele também ajudava a gravar, e aí a gente usava de tudo, a gente usava de celular, usava uma GoPro, a câmera era minha, então não tinha equipamento nenhuma da TV. Ele editou alguns programas lá e eu editei os outros para a gente fazer essa série E aí a gente não fez na época porque não tinha... Olha, Zé, a diversão dessa semana vai ser na sua casa, eu tô gravando pra você uma ideia que eu tive, pra ver se a gente pode brincar com ela. Batista? Fera demais. Tem São Paulo, né? Tá. A gente fez tudo com ele. Tem algumas... Um desses programas a gente fez literalmente em 15 minutos. Falei assim, vamos fazer tal música. Tá. Até a gente decidir qual era e terminar a gravação, foram 15 minutos. Que a ideia era chegar na casa e fazer. Uma na casa do Veronês foi a mesma coisa. Fomos para casa do Veronês, fomos fazer um bolero. Aí a gente fazia no lugar. Não tinha essa de chegar com a coisa pronta.
Vou pôr um outro aqui, que é com o Marcelo, que a gente fez. Ele é que eu quero chegar na hora de mostrar os roteiros dessas coisas com vocês, para a gente poder conversar mais sobre isso. O Marcelo é esse aqui, ó. A gente fez isso, era um número artístico da abertura, né? Isso foi na época que era online. Então a abertura, ela tem uma parte artística. Um trechinho eu mandei para, acho que esse eu mandei para vocês também. Essa noite eu tive um sonho sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Gravado lá nos estúdios da Minas mesmo? Não, esse foi gravado num estúdiozinho que era menor que isso aqui. Esse Marcelo Dai é Marcelo Fenomenal. Baterista, cantor, baixista. Presentemente posso me considerar sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo gosto. Vem comigo pensar, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer um ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Qual é a história disso aqui? Isso era um espetáculo que esse projeto Somos Comunidade faz na comunidade do Morro das Pedras. Então todo final de ano eles dão oficinas, todo final de ano eles fazem um espetáculo com o resultado das oficinas. No ano da pandemia não tinha como fazer espetáculo. A gente fez um documentário, aproveitou para fazer um documentário. Bom dia, Maria. Bora acordar a vida. A favela já tá de pé, amanhã tá linda. Bora tomar um café? Que o sol ilumine todas as favelas.
todos os moradores, cada barraco, cada beco, cada escada, cada degrau. Capitão, peço licença para chegar. Meus marinheiros que chegou agora para o festejo de Nossa Senhora. Meus marinheiros que chegou agora para o festejo de Nossa Senhora. Aqui é o Morro das Pedras, a gente rola, rala e faz o corre para não cair no rio. Às vezes a gente batuca tão alto aqui que o barulho que a gente faz ecoa pelo Brasil. Mas para a gente se descobrir, a gente precisa virar astronauta do próprio mundo, abrir as portas e janelas das cascas, voar para a rua, entrar pela cidade afora, correr o mundo. Nós somos o que somos e não há sol a sós. A gente teve que adotar várias soluções para gravar cada uma das coreografias do que envolvia a dança. Tinha umas que as meninas eram muito novinhas e elas quase não tiveram aula presencial, então elas não tinham como aprender a coreografia inteira. Então, ele tem um trabalho de montagem, que aí foi feito principalmente por 2 montadores, que são muito bons nisso, de criar a narrativa a partir da montagem do que a gente gravava, porque das meninas elas não repetiam o movimento igual. A gente tinha um grupo profissional dançando e tinha momentos que a gente não tinha. E a gente tinha o distanciamento. Então, eu vou mostrar alguns exemplos dessas soluções que a gente deu, que vocês vão ver que a montagem ou a solução de gravação foi fundamental. Esse aqui, por exemplo, a primeira música, é um grupo que é um trabalho patrocinado pela Unimed, é um grupo que os médicos participam. Então, assim, o Tizuma coordena o Bloco Saúde, eles têm, sei lá, na hora do espetáculo são mais de 40 em cena. Só eles. E aí a gente tinha que pôr 40 pessoas juntas e a gente só podia gravar de 4 em 4. E era a norma estabelecida junto com o laboratório Hermes Pardini e com a Unimed do que era seguro naquela época. Então a gente levou todos para um campo e gravamos de 4 em 4. Então esse foi uma solução. Aqui é um grupo profissional que dança essa música. Todos os intérpretes são do Morro. Mesmo as músicas que a gente tinha convidados, ele, por exemplo, é de lá, ele é cantor de samba em pagode. Aí vai cantar a Leninha. Tem várias junções em várias coreografias que não foram gravadas com 2, 3 câmeras na mesma hora, que é o que a gente chama às vezes de raccord, que a gente faz a ligação pelo movimento. Então, às vezes, uma mão que está numa, na outra, a gente pega a continuidade desse movimento. Às vezes, nem é o mesmo bailarino, mas quem está vendo nem percebe, porque você vai na continuidade. Está fluindo o movimento, a sequência, e aí a gente não vê o bote, né? Ou não vê que foi para uma cena diferente. E aí a gente achou essa menina lá no morro, que era filha do Vaguinho, para cantar essa música com... Dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas. Ela estava no coro de uma outra música e aí a gente passou a música para ela e salvou. Queria mostrar isso aqui para vocês, ó, que esse aqui foi como a gente construiu o roteiro desse documentário, dos Somos. Eu gosto muito de trabalhar coisa gráfica e às vezes colo coisa na parede, pego foto dos personagens, espalho na parede.
e aí depois troco de lugar, porque isso me dá uma ideia mental do que é mais ou menos isso aqui. Né? Eu tenho aqui, ó, os assuntos do documentário, né? Os momentos do documentário. O prólogo, depois ele fala de onde somos, aqui viemos, fala sobre identidade, diversidade, a voz do morro, tradição, pertencimento, por aí vai. E aqui o que eu queria, né, com cada momento, né? Então, prólogo é a ambientação no tempo. De onde somos é a história, a primeira parte. Aqui viemos, é a fala da vida na comunidade. E aqui quem vai aparecer, né? Personagens diversos, os moradores, né? Projetos locais e a boa do morro, né? Que a gente chamava. Aqui nós vamos falar dos projetos locais. Aqui nós vamos falar de samba e da escola de samba Cidade Jardim. Então estava tudo aqui, o poeta Alvair entra aqui, e aqui as músicas que estavam ligadas a cada momento. E aqui a gente tinha qual era o grupo do projeto Somos que toca essa música. Aqui o intérprete da música e aqui uma nota que a gente estabeleceu, eu trabalhando com a Lília, que é a outra diretora que trabalhou comigo, a gente estabeleceu uma nota para cada número artístico, que envolvia tanto a qualidade do arranjo, dos cantores e do grupo, que, levando em conta que o grupo infantil estava mais fragilizado. Então eu não podia ter o grupo infantil, que está aqui, ó, aqui o Coral Unimédia, que tinha, nesse momento aqui, a gente nem tinha definido que a menina ia cantar aqui, né, que ele está com a nota 1, porque o coral estava muito frágil. Todo mundo tinha se gravado em casa, tava ruim a gravação, não estava boa, a gente tinha que achar um jeito de tornar as gravações compatíveis com o restante, não dava para pôr só o coral, a música inteira. Né? Ia destoar até das cenas de rua, então como é que aí a gente botou uma outra, e ela estava entre aqui, ó, as músicas de mais peso, né? Os números que tinham um peso maior, porque a gente queria fazer isso aqui, ó, que não veio aqui, mas enfim. Aí eu faço um gráfico, não sei porque as linhas não vieram, né? Essa aqui quando eu exportei para trazer aqui, mas enfim, eu faço um gráfico aqui de tempo e narrativa e de tensão, de emoção, e faço esse desenho gráfico até a partir daquelas notas ali. Eu faço esse desenho para ver que sim, chegou no meio do documentário, é o que a gente, normalmente todo mundo fala, tem uma barriga nesse filme, né? Um momento que você perde o interesse, que... Né? Eu trabalhei isso muito, essa coisa gráfica ajuda muito até em performance, que às vezes é uma coisa mais livre que não tem tempo, mas que me dá a noção de que momento que eu vou ter mais intensidade na ação ou na música, ou que eu preciso de uma coisa em cena mais potente. A mesma coisa das mostras, né? Eu sei que tem um momento institucional, que se eu bobear, ele cria uma barriga. Então eu tenho que chegar com uma coisa potente aqui e tenho que recuperar essa barriga, que é falar, apresentar, chamar, dar placa. Eu tenho que recuperar isso como uma coisa que traga atenção de novo da plateia, né? De quem está ali. Então eu acho que às vezes a gente trabalhar isso graficamente ajuda a gente a enxergar e você sai do raciocínio, porque às vezes você está em cima do papel, do roteiro, e você não consegue desgrudar. Você tem uma trava, né? Mas assim, só para eu entender então, o processo de criação, por exemplo, chegou um parceiro para você, aí eu tenho a intenção de documentar hoje, de fazer uma produção da história do crochê lá em Confidentes. Eu chego com a ideia para você. Aí você fala, tá, qual é o seu objetivo? O resgate cultural. E aí você pega e roteiriza isso? Como é que isso vai ser feito? Ou assim, se você chegasse com essa história para mim, eu primeiro ia querer conhecer a história, antes de pensar qualquer coisa. Né? Conhecer as pessoas que vão falar, porque às vezes tem uma coisa, esse caso, por exemplo, foi isso, esse caso lá do Minas dos Quintais, eles queriam fazer uma coisa sobre comida. E a gente descobriu que a coisa mais rica que tem, mais importante para todo mundo lá, até para a sobrevivência deles lá, é a água. Então, no final das contas, o documentário ele leva para isso e no final ele tem um momento que ele fala sobre a importância da água ali. Todo mundo continue vivo ali, né? Continue a ter as plantas nos quintais, ter essa diversidade, ter a mata, e a patrocinadora era uma mineradora.
E a gente conseguiu convencer eles disso. E o medo dos moradores é se acabar com essa... Porque o que acontece lá? Estão indo pessoas novas comprando os sítios. Todo sítio tem uma nascente. Quando eram os moradores de lá que foram naturalmente ocupando o espaço, quem tem água aqui divide com o vizinho. Se o vizinho de baixo não tem água, porque o cara fechou a nascente aqui, ele deixa a água passar para o vizinho. Os novos não. Porque tem piscina, tem o carro para lavar, tem não sei o quê, então não divide mais a água. Já é um problema. Então se você começa a deixar a mineração matar essas minas de água, você acaba com a população local. Então essa sabedoria toda que existe lá, da benzedeira, do cara que conhece, que anda no mato e sabe que planta que é bom para tratar o quê, como é que faz comida com isso, com aquilo, acaba. Você perde isso. Então, no final das contas, eles entenderam e fizeram um negócio que desse importância para isso. As estradas na serra são rios, são vertentes chorando pelo chão. Formam encruzilhadas, desvios, são as veias da vasta imensidão. Costurando a paisagem em um fio de molhada esperança e solidão, vão sangrar um horizonte, fazer filho, virar mar na imensa vastidão. Mais a luz para assistir o filme. Ah, não. A alma de Minas é interior. Barão, Brota de dentro Barão. para fora. Distrito de Barão. A vida acontece é por detrás das serras, na beira do rio, no ermo das moradas, na força da fé, na alquimia das cozinhas e dos quintais. Esse trabalho ele foi o seguinte, ele foi feito a partir de uma pesquisa que foram fazer lá, porque eles queriam desenvolver um projeto de ter uma festa. Inicialmente eles achavam que podia ter alguma coisa de culinária lá. E aí foram entrevistando várias pessoas e descobriram que não tinha. Né, eles acharam que família. A cocada tinha sido feita lá, que tinha alguma história, porque eu tinha pretendo... uma mulher que tinha uma história com cocada, que os meninos nunca se fazem isso aqui. Fazer. Mas descobriu que o que tinha relacionado à culinária lá era o uso de punk, né? Que as assim, apesar que a gente veio pra cá, nós não temos no quintal de todo mundo, nós todo mundo ia pra lá. Estamos aqui desde 76, mas foi uma história sendo construída. Então a gente fez... com muita a partir luta, dessa né? entrevista deles, Meu a gente pai, escolheu trabalhando, os personagens, buscando na casa de cada um deles, e cada um deles tinha uma história de cachaça, fazendo plantação. Desde esse cara que é fazendeiro que preserva a mata toda, que preserva as coisas, que preserva a história do avô. Porque isso tem uma história muito grande, né? Até a benzedeira, ou o cara que era carboeiro e sabe, e cozinha e inventa receita. Né, que faz guisado com as coisas que a gente tem, ele fez um guisado de capeba pra gente. Na verdade é tudo que tem no quintal, mas a capeba é uma das folhas, né? Tem um rio mas aí, eu fui antes. Muito limpo, tá vendo? Esse tem uma diferença que é na forma de pensar em como fazer. Né? São pessoas muito simples e tinha uma certa resistência com a empresa que estava financiando. Então, para fazer isso,
eu fui antes na casa de todo mundo, sem levar a câmera. Fui para conhecer todo mundo, passei uns dias lá, indo na casa de todo mundo para conhecer, para que na hora que eu fosse gravar a entrevista, já fosse uma conversa mais natural e não ficasse aquela coisa dura de precisar de alguém intermediando e todo mundo ficasse mais à vontade, né? Então, com isso, a gente conseguiu... Você vê um rio, eles não querem... Qual equipamento que você filmou, Chico? Esse aqui eram essas câmeras DSLR mesmo. A gente gravou tudo em 4K, mas eram câmeras DSLR. A gente fez aqui com duas câmeras. A gente fez com uma Sony, e tinha que é uma Fuji. E eu fiz uma pesquisa antes de fazer esse, porque eu gosto muito da cor da minha Fuji para pele. E eu queria esse tratamento nesse trabalho. Então eu descobri, vocês sabem o que é LUT? Não. É uma tabela de cor que, se você resolver assim, eu vou ter uma tabela de cor especial para fazer esse trabalho. Então meu vermelho vai ser verde. Então você cria uma tabela de cor e usa isso para interpretar o que você gravou. Então, né, se você não tem claro, ele faz tudo ficar, né? Então desde que você grave, aí a gente grava flat, né, que é sem, né, que praticamente você parece, na hora que você olha parece que está tudo lavado, né? Mas aí você consegue puxar, quando você está gravando em 4K com maior resolução, você grava com mais densidade, mas mesmo gravando em 1080 você consegue fazer isso. Toda câmera tem um perfil flat, você consegue fazer isso e aí você consegue resolver os problemas mais críticos de fotografia. E aí eu peguei o LUT, que transforma a Sony nessa, né? Então na Fuji eu descobri que tinha essa tabela para outras câmeras se aproximarem da cor dela. Cada câmera tem um tratamento, assim, uma imagem diferente? Cada câmera tem uma cor diferente. Né? Então, assim, se você quer ter a cor igual para não ter esse problema, você vai ter que usar o mesmo modelo de câmera. A Sony ela é mais azulada. Se você pega a Canon, ela tem uma cor mais quente. A Fuji é mais equilibrada, mas ela tem uma outra relação de contraste. Né? Então, cada câmera tem um comportamento diferente. O chip é diferente. A lente é diferente. Aqui são duas Sonys parecidas, meio próximas, é diferente? Você vai ter diferença, Bem diferente, Rodrigo. Então você tem que fazer o ajuste igual, considerando as diferenças, né? É uma coisa que às vezes a gente, na pressa do trabalho, a gente não faz, é o ajuste de branco das câmeras, né? Que é fundamental para a gente ter esse equilíbrio sempre. Se uma vez você esqueceu, vai ser difícil equilibrar. Né? É o que tem na mão, né? Tem um filme muito bacana do Fábio Carvalho, feito em Contagem. Ele estava em Contagem, por acaso, ia ter uma decisão de um título de boxe como um lutador de Contagem. Um título que ninguém dava muita importância. Ele arrumou uma câmera VHS, gravou e fez um filme que foi super premiado depois, porque ele fez comparações com aquele filme do Stallone. Como é que chama aquele filme do Stallone, que ele é um boxeador? Rock Balboa? Antes, não. Antes do Rock Balboa. Que o Rock teve Rock 1, 2, é Toro Indomável com Robert De Niro. Que ele fazia aquele lutador de boxe, que tinha aquela cena que a câmera vai afastando e ao mesmo tempo o cara vai trabalhar na tela de zoom, então ele vai distanciando assim na hora que ele vai cair. Né? Que você vai, ou você faz o contrário, né? Você vai aproximando a câmera e abrindo o zoom. Então você vai chegando perto da pessoa e ela vai ficando sem ar, né? Ou o contrário, você vai afastando e puxa ela para perto com o zoom, ela vai chegando perto. Tudo é isso, né? Tem gente que fala assim, não pode fazer zoom. Depende, né? Para que você vai usar o zoom? Né? Você pode cortar o plano. O planejamento, eu acho que ele é chave, né? Assim, você, na hora que você entrar no set de gravação, seja ele a casa de uma pessoa, um estúdio, todo preparado, tem que saber o que você vai fazer, até para improvisar. Só se você souber o que você vai fazer, eu quero isso, eu quero daquele jeito. Aí você tem recurso para improvisar. Né? Acho que a performance trouxe isso muito para mim, porque é um momento que você tem que se preparar muito e você não tem roteiro para o que vai fazer.
Você se prepara para fazer uma coisa que você não sabe o que é. E trabalhar em televisão também me deu isso muito, né? Porque eu sempre trabalhei muito com muito programa que era ao vivo. Então o imprevisto, ele acontece o tempo inteiro. A câmera cai, desliga, o cara tropeça, a pessoa esquece o texto. Você tem que ter ali recurso para não deixar cair, né? E para preservar a pessoa. Às vezes no corte a gente salva uma má interpretação, um dia ruim do ator, né? Que o timing dele não está legal, ele está, né, tá com algum problema no dia e o timing não está legal de resposta, você acerta na montagem, né? Você também, é só ver o Big Brother, você também pode foder com quem você quiser usando a mesma coisa, né? Numa coisa dessa, assim, o Big Brother ele tem sei lá quantas pessoas montando aquilo ao vivo, né? Então não tem... Esse negócio é uma escolha do que você quer mostrar, de quem que você quer privilegiar e de quem que você não quer. Você sabe que fala que você vai pôr desse, que fala que você vai pôr daquele. Ao vivo, antes você está fazendo a escolha ali. Né? O seu critério ele é definido antes. Tem uma definição de quem que você vai pôr na fogueira e quem não. Todo filme é a mesma coisa. Não tem isenção. E sabendo isso de antemão, né, como é que eu vou... deixar, né, que é um outro momento que às vezes as pessoas esquecem, é de quem assiste, para quem que eu estou fazendo isso, quem vai ver isso, e o que essa pessoa quer? Eu quero entregar para essa pessoa uma mensagem fechada, que ela vai sair daqui achando isso aqui é a verdade sobre o queijo, ou eu quero colocar elementos para que a pessoa pense e depois ela forme uma opinião sobre o queijo, né, ou que eu quero que ela tenha curiosidade sobre o queijo e viaje para experimentar. Né? São formas diferentes de fazer e isso tudo, acho que o equipamento que a gente vai usar, qual é o equipamento que as pessoas estão acostumadas, né? Essa história do Morro das Pedras, por que a gente fez em 4K? Porque a gente escolheu fazer o trabalho para que ele contasse a história do morro, que eles nunca tinham. É o segundo maior aglomerado de Belo Horizonte. É uma favela enorme. Então eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Eu não vou fazer isso capenga para não parecer que eles são capengas. Porque não são. Porque o estúdio deles lá, o técnico era deles de estúdio, que gravou todo mundo. O técnico pegou a voz da Elza Soares e juntou com as outras, era deles. E o cara é fabuloso, ele também é cantor, né? Na hora que você vai ver, tem essa coisa que a gente tem um pouco, né? Que quando vocês vão falando, cada um de nós faz mais de uma coisa, né? E é assim que todo mundo é. E não precisa, né? Eu acho que respeitar cada elemento nessa coisa que tudo que a gente faz é mesmo coletivo, não tem jeito disso aqui fazer sozinho. Eu posso fazer tudo sozinho? Poder eu posso, mas eu, por exemplo, prefiro nunca montar o filme que eu estou dirigindo, porque eu prefiro e preciso de ter um outro olhar sobre a história, sobre o que eu escolhi por ali, porque essa pessoa vai me apresentar uma coisa que eu não pensei. E aí eu volto, como a minha origem é de montagem, eu volto para o trabalho, eu pego no final para montar. Mas várias vezes eu não mexo. Por exemplo, esse do Morro das Pedras, quem montou e finalizou foi a Janes, que é uma montadora que eu gosto de trabalhar demais com ela, que ela faz todos os trabalhos do grupo Corpo. Então ela tem essa noção de montagem de movimento, que você nem percebe que ela gravou aquilo com uma câmera, que é dia diferente de espetáculo, que está tudo funcionando perfeitamente. Eu raramente mexo nessa questão da montagem dela. Então várias coisas eu fiz com ela que ela me apresentou uma solução completamente diferente do que eu tinha pensado. E eu entrego para ela assim. Falou, o roteiro está aqui, o material está aqui, você faz o que você quiser, o que você acha que é melhor e me devolve. E aí com aquilo eu penso de novo. Com o Fábio, que eu trabalhei muito de montador, a gente tinha uma dinâmica de trabalho que era, ele me entrega um filme para eu montar, eu faço um corte, chamo ele para assistir. A gente não conversa sobre o filme naquela hora que ele assistiu. Ele vai para casa, a gente conversa sobre outras coisas, ele vai para casa, depois ele me dá o retorno.
né? Porque não é para a gente chegar ali, é um outro tempo de montagem, né? É um outro. Ele trabalha muito com analogia de coisa, trazendo cena, né, que tem a ver com aquela referência, botando muita referência nos filmes. Então é uma escolha, né? Cada um tem uma... Publicidade não, publicidade é... Não, eu quero isso aqui. A marca tem que estar no canto direito da tela. Eu nunca ponho os nomes, letreiro eu ponho onde eu acho que é melhor pôr. Às vezes é no meio. No Voz Ativa a gente fazia isso. O letreiro ele nunca está padrão de TV, o povo da arte morria comigo. Mas o padrão, mas não tem padrão, gente. Fica bonito ali e a pessoa vai ver melhor ali, o espaço vazio da tela está ali, por que eu não posso pôr ali? Pode pôr esquerda, direita, qual que é o problema? Faz um crédito que eu possa dançar com ele na tela. Porque não importa onde ele vai estar, não tem que estar ali. É onde fica mais fácil de ver, porque às vezes você tem que desviar o olhar da pessoa para ver o nome. Eu não quero que a pessoa desvie o olhar, eu quero que ela continue prestando atenção na cena. Então deixa eu pôr no meio da cena ali, ó, num lugar que não vai entrar no meio da boca de ninguém. Eu quero fazer um plano fechado da boca e não quero botar o crédito em cima da boca. Né? Cada caso é um caso. Falei demais, né? E na onde você indica colocar, tipo, tem muitos aqui que são assessores de comunicação. Geralmente faz aquele vídeo institucional para a prefeitura, que tem que colocar, tipo, por exemplo, a prefeitura de Bueno Brandão realiza a obra em tal lugar. E o prefeito pede para que aquilo fique numa parte do vídeo. Uhum. Aonde você indica colocar? Eu coloco sempre embaixo. Se é crédito, assim, se você vai fazer crédito de apresentação, se você for pegar um padrão, todos vêm no meio, né? Por exemplo, a prefeitura apresenta. Isso entra antes, até com destaque. Mas se é um crédito de informação, né? Se a obra no bairro tal de não sei das quantas. Normalmente, todas essas legendas ficam ali no rodapé. Né, o Premiere tem, todos os programas tem ali a margem de segurança, onde você pode e onde você não pode colocar. Né? Então, isso já está dito ali. Você sabe que se isso for para alguma TV, for exibido em alguma TV, que tem um lugar onde tem a marca d'água da TV, que normalmente ou é no canto de cima de lá ou no de cá. Cada uma tem no lugar. Né? Em geral é no canto direito aqui que fica, mas tem umas que põe lá no canto esquerdo. Tem uns que colocam embaixo. Não, embaixo é mais raro. As Globo é embaixo, não? Não. As Globo é embaixo. A Globo é embaixo? Não, sempre a marca d'água? No canto direito é embaixo. Então mudou agora. Eu já não vejo TV há muito tempo. Porque era em cima aqui, a Globo era aqui. Eu vi hoje lá no Minas que eu prestei atenção nisso. A marca d'água ou o ícone nos programas na tela de Não, a marca d'água da Globo, a bolinha da Globo fica pode ser. Eu já tenho tempos que eu não vi. E da Rede Minas foi interessante. Hoje que a Rede Minas estava à esquerda superior. A Rede Minas, a gente tinha isso porque a Rede Minas retransmite várias coisas. Tem cultura, e então tem todo canto. Tem todo canto, porque depende de quem você está retransmitindo. Porque aí entra Cultura e Rede Minas, entra TV Brasil e Rede Minas. Então você sempre tem que ter nos lugares diferentes. É isso. Agora, Libras que é interessante, que todo mundo tende para embaixo à direita, né? É uma norma. É norma. A Libras tem uma norma. Quase ninguém põe do tamanho que tem que ser. Isso é um começo. Para ela ser do tamanho que está na norma, ela é metade da tela. Ela é 1/4. Então ela tem que ser metade da tela. Normalmente a Libras é pequenininha aqui, né? Mas ela tem que ser, aquela do Rumos que eu mostrei, ela está um pouco menor do que a norma, mas está próxima. A norma não diz se é esquerdo ou direita. Ela indica a direita, porque é uma forma de considerar que todo mundo é destro, e que é mais fácil de você fazer esse tipo de leitura. Você vai ler os nomes de lá para cá, então a Libra sempre vai estar no seu campo de visão. Né? E os créditos entram do lado de lá, que é outro padrão, então se a Libra estiver no lado de cá, melhor. Né? Porque não vai entrar debaixo dos créditos. Então. Para créditos não tem norma também, não é? Norma não tem.
Você pode pôr onde você quiser, você vai ver que vários, até filme ou dependendo do programa, cada um entra de um jeito. Tem um padrão que é esse inferior, né? Que é o padrão do jornalismo, que o crédito sempre entra ali. É bom você saber de antemão, porque é isso, qual é o enquadramento que você vai fazer das pessoas, se vai ter libras e se vai ter crédito. Né? Você não pode fazer um plano fechadão com a pessoa aqui no canto, se a libras vai estar aqui, vai estar em cima da pessoa, né? Se vai ter libras, se tem o crédito, como é que é o crédito? É no meio? Então eu tenho que ter um respiro para não entrar em cima da boca, porque senão você vai criar um monte de impedimento para o seu trabalho, né? Você pode usar as soluções, né? Tipo, quando dá, você pega e reenquadra para ter o respiro. Então deixa um box preto em volta para o crédito entrar ali. Mas é isso, tem que pensar antes, né? Porque tudo isso faz parte e é conteúdo, né? O nome, a função da pessoa é conteúdo, porque diz por que aquela pessoa está falando nesse raio desse trabalho aqui, né? Que importância tem. Né? Mesmo que não tenha importância nenhuma, está dito ali pelo nome e função, ela está falando, mas não tem importância nenhuma. É um conjunto de coisas que é bom pensar antes, né? Porque quando você não pensa, aí a coisa fica complicada de juntar no final. Ignorou o risco, é o risco que vai te derrubar. Tudo faz parte, né? Quando a gente pensa em audiovisual, o som é parte e todo tipo de imagem. Crédito é um tipo de imagem. Você vai usar logomarca, é um tipo de imagem, né? Desenho, tem pintura, o que mais que tem? Tudo isso, fotografia vai entrar, tudo é audiovisual, né? Então tem que pensar em todo elemento que você vai usar. Como é que eu vou usar as fotos nesse trabalho? Que tipo de trabalho eu vou fazer com as fotos? Né? Que tipo de trabalho eu vou fazer com a ilustração que tem? Né? Que você pode fazer computação gráfica a partir dela, pode fazer um monte de coisa, pode entrar com ela parada, pode entrar em box, deixar de entrar. Muito obrigado, Chico. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Acabei falando demais. Foi demais.